Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem com todos. Mais um vídeo no nosso canal, Bendito Seja Eterno. E hoje o nosso vídeo vai ser diferente, né? Hoje eu vou entrevistar uma pessoa. Começar a fazer vídeos assim de entrevistas, que eu acredito que vai se identificar cada vez mais assim com o nosso estilo do canal. Eu gostaria de pedir para vocês, por gentileza, que curtam o canal, dê um joinha, compartilhem, dê um parecer aí nos comentários, né, abaixo aí do vídeo, o que vocês acham do canal, o que vocês estão achando ou acharam do vídeo, para que esse canal venha a crescer. Com todos o nosso parecer, curtidas do canal, o canal ele ele tende a crescer. Então eu gostaria de pedir para vocês que vocês façam isso e que mais e mais pessoas, né, possam encontrar o nosso canal para se identificar conosco. Vamos falar. Também quero falar para vocês, mais uma vez, que em cada vídeo que eu faço, eu falo para vocês que nós temos dois grupos, né, que é onde eu oriento as mulheres. É novo estilo de vida, monoteístas, né, Batinoa. Quem tiver interesse, as mulheres que queiram participar desses grupos, eu deixo sempre abaixo aí na descrição o meu WhatsApp. Quem tiver interesse, tá? São dois grupos, um no WhatsApp e outro no Telegram. Pode entrar em contato comigo, que com certeza eu oriento vocês no que vocês precisarem. Os grupos são muito bons, gente. A gente interage juntas, a gente aprende. Realmente é um novo estilo de vida, como ser uma batinoa, como ser uma monoteísta, o que a gente para nós Beninoa fazer ou não, é muito importante, é muito bom, porque a gente também a gente não se sente sozinha, tá certo? E hoje, gente, vamos começar falando, hoje eu vou falar com a minha nora, vou entrevistar a minha nora, tá? Pra quem não sabe, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, um casado, um solteiro, eu tenho um netinho de 3 anos e meio, bebê Noah, que já veio ao mundo consertando, o Baruaxé. Então, e eu sou muito grata ao Eterno, bendito seja Ele por isso. Então, eu vou começar a fazer entrevista com algumas das meninas, e eu escolhi hoje, para começar, a nossa entrevista de hoje é com a minha nora, Luana, que vai falar um pouquinho, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre como foi essa descoberta, esse despertar dela, saindo da idolatria, para encontrar o monoteísmo, o verdadeiro Deus de Israel. Essa é a minha nora, Luana. Luana, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Tá? É um prazer enorme tê-la aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito importante a tua entrevista para que mais e mais pessoas realmente vejam que todas nós somos iguais e uma precisa da outra. Vamos lá. A pergunta que eu vou fazer para ti, Luana, é que como é que você conheceu o judaísmo? Eu sei que foi quando você nos conheceu, mas explica melhor como é que foi essa jornada, essa descoberta com o monoteísmo. Então, eu conheci o judaísmo somente em 2014, quando eu já estava com o ISMA. Desde muito tempo eu era católica carismática, eu era coroinha na igreja, eu participava de retiros, grupo de jovem, sempre tive uma vivência muito grande dentro da igreja. Desde pequena, não tão pequena, mas desde os meus 10 anos em diante, eu já era coroinha na igreja, já participava de catequese, eu fiz a minha primeira comunhão, fiz a minha crisma, eu era catequista na igreja. E desde muito tempo sempre estava na igreja. Quando eu comecei a ter os meus 16, 17 anos, eu participava de grupo de jovens, junto com a minha prima, na igreja. E esse grupo de jovens, ele era carismático, então eu participava de muitos retiros, vivências espirituais. Eu amava o que eu fazia, eu adorava o JC com todo o meu coração, amava mesmo tudo que eu fazia lá dentro, amava os santos, me identificava muito com eles. Em 2013, eu reencontrei novamente o meu esposo, o Ismael, e eu comecei a ver que a minha sogra, ela tinha
uns estudos referentes ao judaísmo, mas ao mesmo tempo aquilo não era interessante para mim, porque eu amava muito o JC. Então era algo que eu sempre respeitava, mas me intrigava um pouco, porque sempre falavam sobre a questão de que não existia santo, não existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para mim era sempre muito importante. Deixa eu te lembrar que tu também decidiu, tu queria ser freira, né? Isso? Da onde surgiu essa vontade de ser freira? Como eu era muito intensa em tudo que eu fazia, eu amava tanto os santos, me identificava tanto com as histórias deles, me sentia tão... Me sentia estranha nas coisas que eu fazia, me identificava com a santidade que eu queria alcançar e eu não estava alcançando. E na vida real eu via que não estava dando mais certo para mim algumas coisas, então eu deveria de seguir a santidade, a castidade. E até que uma vez eu falei para minha mãe que eu ia ser freira. A minha mãe até tipo surtou, rezava todas as noites e tipo chorava e pedia para eu ter só uma vida normal. E eu dizia não, que eu tinha que seguir ao JC, que era isso que ele queria para minha vida, e eu ia ser freira. E aí, alguns meses depois, conheci o Isma, novamente, reencontrei ele. Mas tu sentia obrigação, medo, ou por acaso se tu não se tornasse assim uma freira, tu poderia ir para o inferno, sentia alguma coisa assim? Eu sentia que eu tinha que fazer parte de algo maior. Que aquela situação que eu vivenciava na igreja, nos retiros, era algo maior e que eu estava muito distante, eu queria fazer parte de algo maior. Por eu me sentir, às vezes, a menina estranha das situações, eu queria fazer parte de algo maior, algo bonito. E eu via que, então eu vou ser freira, então a minha alma vai estar identificada com a alma de Cristo, que eu amava muito JC, com as santas, é como se eu fosse purificada. E assim, tu sentia algo diferente quando tu tinha esse acesso assim a tanto as coisas do catolicismo, aos santos, às rezas? Sentia alguma coisa estranha, alguma coisa natural, ou que te incomodava, ou pesada? Você via sombras, eu via algumas coisas, porque quando eu estava na idolatria, eu tinha essas coisas. Eu, como sempre, desde pequena, eu participava dessas coisas. A minha família em si, por parte da minha avó, da minha mãe, tinha muito contato com a questão dos espíritos. Tinha muita sensibilidade, que a gente pode dizer hoje. Então, eu, desde muito pequena, eu sempre tive muita sensibilidade em todos os aspectos da minha vida. Uma respiração, uma sensação de ter alguém me olhando, alguma coisa. Então, isso sempre foi algo normal na minha vida. E na igreja também sentia muito isso. Tanto que quando eu participava do grupo de jovens carismático, quando a gente falava em línguas, eu sentia coisas negativas, mas naquela época eu sentia coisas legais, que hoje eu vejo que não eram tão legais, porque eu abria como se fosse um link na minha vida, na minha alma, para poder permitir ter contato com outras coisas espirituais. Então eu tinha muito contatos espirituais, sim. Não com os espíritos em si, eu, Luana, mas eu tinha muito acesso à questão de sensações. Eu conseguia, quando eu sonhava, eu acordava e eu sabia que tinha alguém ali comigo, porque eu sentia isso, era algo pesado em mim. Mas como era algo normal, eu não ligava muito. Então, qual é a sensação? Eu sempre questionei isso porque, assim, graças a Deus, enfim, isso não tem na Igreja Adventista, eles não aceitam esse tipo de coisa, línguas estranhas e falar e tal. Então, qual é a sensação de falar em línguas? O que tu sentia, o que tu falava, se tinha um intérprete, o que eles falavam, o que tu falava, enfim. É até engraçado, porque quando eu via e escutava, eu achava muito engraçado. E eu dizia que aquilo lá não era real.
Mas quando eu participava de retiros intensos, que eu me permitia sentir algumas coisas, quando eu vi, eu já estava falando, o meu subconsciente, né? Tava me soltando, eu escutava o que as pessoas falavam, a gente vai captando na mente, e aí começa a falar línguas diferentes. Eu me sentia em outro plano. Hoje consigo analisar que não era um plano tão legal, porque tu mexe com outras coisas. Mas eu me arrepiava toda. Eu até consigo lembrar essa sensação agora. Eu ficava gelada e eu sentia, como eu fechava os olhos, eu sentia que eu não estava ali. É como se me conectasse com um outro plano, com outras pessoas. Hoje vejo que seria seres que estavam ali presentes, rodeado, quando a gente participava de retiros carismáticos, que era muito espiritual. Nós lidávamos até com questões de exorcismo. Bem pesado. Então, e assim, tu entendia o que tu falava? Ou alguém te explicava depois? Tu lembra, enfim? Na época era como se fosse manifestações de espíritos, que a gente gerava espíritos bons na época. Eu lembro que eu até fazia parte lá da comissão de intercessores, eu fazia parte da intercessão num grupo de jovens. Então a gente fazia, quando tinha os retiros mais pesados, parecia pessoas mais pesadas, espiritualmente. Isso. A gente ficava numa sala específica, e aí esses intercessores, eles intercediam para que o retiro pudesse acontecer perfeitamente, que a bondade de JC naquela época, o Espírito Santo, fosse realizando coisas novas. E eu lembro que era tão pesado, na época a gente via como se fosse a gente tá lutando numa guerra, na batalha para o Senhor. A gente sempre falava assim. Tanto que tinha o Miguel Arcanjo, era o nosso patrono, né? Então a gente estava junto com ele nessa guerra. Então eu fazia parte da intercessão. E era bem pesado. Mas a língua, no falar, o que era? Era como se você manifestasse o que você iria querer que projetasse Tu não espiritual. sabia o que tu falava? Não, eu só sentia. Tu sentia que tinha Algo acontecendo. Tá. Quando a gente fazia rezas específicas, especificamente para uma tal situação, o cara que estava sempre à frente, ele ministrava a reza, o início da reza, e a gente, como intercessor, a gente começava a pedir ali, com as nossas palavras, e eu lembro que a gente sempre fechava os meus olhos e começava a falar em língua, como se manifestasse alguma coisa em mim, que é para aquele propósito. E tinha alguém que traduzia o que tu falava? Eles entendiam a língua? Não, todo mundo falava como se fosse tipo uma língua só. Naquela época a gente se entendia assim. E aí depois a gente sempre tinha a questão de um entendimento. E às vezes o entendimento era sobre a situação que iria acontecer ali com o pregador, como ele deveria direcionar o retiro em si, ou como a gente deveria direcionar as rezas. Se seria somente para aquela intenção do início, ou seria uma outra intenção que iria aparecer. Mas tu entendia tudo aquele processo? Não, eu só sentia que tinha algo movimentando dentro de mim. E assim, o que agregava para ti na tua vida? Como eu sempre eu falo, né, como se eu fizesse parte de algo, mas ao mesmo tempo era algo muito pesado. Tu estivesse naquela guerra, não importa se você está cansado ou não, mas você tem que estar sempre lutando. E quando tu saía dali, desse retiro, que vocês iam descansar, o que tu sentia? Cansaço? Ou tava bem? Ou tava leve? Sempre, na época a gente sempre fazia desencargo espiritual. A gente fazia umas rezas específicas e a gente ia descansar, porque a gente estava muito... Todos nós ficávamos espiritualmente muito cansados. Muito. E a noite era tranquila, não tinha incômodo nenhum? Tu não tinha incômodos? Não, Luana, em si, nunca tive uma noite tão tranquila. Eu sempre tinha os meus sonhos e os meus incômodos espirituais, que pra mim era algo normal.
E como eu participava de retiro, que eu era intercessora, eu sabia que isso fazia parte da minha vida, a questão dessa sensibilidade. Na época eu via como uma sensibilidade e que eu era uma guerreira, tipo, eu junto com os meus amigos, lutando nessa guerra espiritual. Eu via como a guerra espiritual da vida, que a gente entende hoje, né? Mas antes era só a questão da igreja em si, a igreja carismática. Então eu me sentia sempre um peso. E o que esses seres ocasionavam em ti, na tua vida? Não dormir, tu conseguia ver, ou eles te machucavam, ou tu se machucava? O que eles faziam contigo? Tu tem essa noção? Tenho. Na época eu sempre tive muitos sonhos que pareciam ser realistas. Eu conseguia também ter sensações, saber que tinha alguém me olhando, alguém que estava presente comigo se eu estivesse no meu quarto ou na sala. Eu sabia que tinha alguém ali porque eu me arrepiava toda e às vezes eu só conseguia ver um vulto. E aí quando eu dormia eu tinha os pesadelos. E às vezes eu queria acordar, eu não conseguia. E quando eu conseguia, tipo, é como se eu fosse bloqueada a acordar do meu próprio sonho, da minha realidade. E tu acordava como? Tu já se deparou numa cena em que tu acordava ruim, machucada, alguma coisa estranha? Já. Quando já conheci, como era sempre algo muito normal na minha vida, para mim era como se eu fosse a pessoa sensitiva, então isso faz parte da minha vida porque eu tenho essa sensibilidade. Quando eu já tinha conhecido o Isma e reencontrei ele novamente em 2013, em 2014 começou a ficar mais aparente ainda essas coisas em mim. E aí teve uma cena que eu tava no meu quarto, era como se eu tivesse lutando ali, tava tudo muito escuro. E a minha cama era de frente pro meu guarda-roupa e tinha um espelho. E quando eu tentei levantar e debater para poder acordar desse sonho, quando eu levanto, sento na cama, eu olho pro espelho, eu vejo o ser ali do meu lado. É como se eu visse algo que era sempre normal comigo, mas eu tava, tipo, fora de mim, conseguia ver uma realidade diferente. E aí foi a partir daí que eu comecei a compartilhar com o meu esposo, que na época era somente o meu namorado, essas coisas estranhas em mim. Então, deixando bem claro que, explicando para vocês que assim, ó, o que a gente vivenciou e viu são sombras, tá? São sombras, são almas que elas realmente não tem como reencarnar novamente, não tem como ter mais um corpo. E aí elas ficam aí vagando e perturbando, e as pessoas quando mexem com mortos, chamam mortos, que acham que vão falar com os falecidos, por isso que é proibido pela Torá, não são esses seres, né? São essas almas aí perversas que ficam aí atormentando as pessoas. E é óbvio que elas se aproveitam de quando a gente abre esses links. Então, são sombras que a gente vê. O que mais profundo que a gente possa ver são, muitas vezes, aquele olho, né, tipo, realmente de gato, né? Mas não nada acima. Eu acredito que você concorda comigo, né? Que tu viu mais ou menos isso. Não, eu não via, tipo, bichos estranhos, assim. Era muito sombra de pessoas. E assim, gente, não são demônios, tá? Porque esse negócio de tudo é o demônio, tudo é o capeta, tudo é o diabo, não são. Tá bem claro que até os demônios obedecem o Eterno e eles não podem tocar na gente. Então, deixando bem claro, pela Torá, pela Kabbalah, que é a Torá oral, que isso a gente só consegue através dos judeus, por isso que eles são, né? Eles estão para nos orientar. A gente tem a Torá escrita, mas ninguém tem a Torá oral como os judeus, por isso que foi trazida, Moisés trouxe as duas tábuas, né? Então, são as duas leis, as duas Torás, perdão. Então, através disso é que a gente sabe que são essas almas, né, que não tem mais como reencarnar novamente, ficou aí perambulando, incomodando. E aí, então vamos lá, aconteceu que daí você encontrou o Ismael e aí encontrou o judaísmo, seria isso? Sim. Primeiro eu acho que a gente se encontrou o messiânico, né? Mas na época você só estava estudando. Messiânico. Mas eu, como não tinha entendimento, para mim não fazia, eu não sabia se era o messiânico ou se era outra situação que a gente entende hoje, que é o judaísmo correto, né? Na época eu só via como uma afronta ao meu JC
e ao meu Espírito Santo, que na época que não é meu, que nem existe. E aquilo no começo não me incomodava porque eu dizia pra mim que eu acreditava no JC e eu respeitava as pessoas. Eu achava que eu respeitava as pessoas porque quando eu, desculpa, quando eu via estudos que eles faziam na sala, digo, a minha sogra e as amigas, eu via como uma afronta, eu dizia, como que podem falar sobre isso, sobre o JC? Tipo, ele, que nem, que eu sempre dizia, ele morreu por nós, como é que pode falar tudo bem, sobre os santos, pode até ser que poderia, sempre tem a questão dos santos, eu pensava comigo, né? Então, mas para o JC, como é que poderia ter essa afronta? Então, me incomodava muito, mas eu deixava quieto. Até que algumas vezes eu escutava algumas paraxá, alguns estudos, começava a me intrigar a questão que falavam sempre que o JC não existia, que não tinha o santo. E aí, quando eu sempre ia para os retiros, eu participava muito de retiro, mesmo estando com o isma, eu participava muito de retiro. Eu olhava para... Nós sempre... Eles adoram o pãozinho, né? Que é o JC, o corpo e o sangue de Cristo. E eu amava, eu idolatrava muito. Para mim era a minha vida. Então eu comecei a ficar em crise existencial comigo, com o que eu acreditava e com o que estava acontecendo ali na minha frente. Que eu dizia para mim que pessoa nenhuma iria me fazer desistir daquilo que eu amava, que era o JC. E aí eu lembro que falavam algumas coisas, eu começava a ler e eu dizia, peraí, mas tá aqui, isso aqui é uma Bíblia, como é que não tá aqui na minha Bíblia? Eu começava a olhar e não tava na minha Bíblia o que eles falavam que tava, que os padres, os próprios pregadores falavam que tava. Eu comecei a ler de verdade, tem tantos, tu só vai lendo, mas tu não tá lendo de verdade. Como se tivesse coisas nos teus olhos que tu só tá vendo o que eles estão te falando. E como a gente sempre sabe as histórias, então tu não acaba questionando de verdade por conta própria. Eu comecei a comparar o que ele estava estudando com o que eu estava aprendendo. E o que era muito forte para mim era a questão do JC, que não existia. O Espírito Santo, tudo. E eu lembro que um dia eu estava num encontro de grupo de jovem, que estava o padre. Nós íamos ter uma adoração ao Santíssimo, na época, que era o pãozinho. E eu olhava muito, todo mundo sempre se ajoelhava em respeito. E eu olhava muito profundo ali. E eu ficava pensando, você existe? Você mesmo existe? Você é real? Aí eu ficava olhando, eu chorava tanto, 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 que como se fosse uma coisa, fosse tipo me destruindo por dentro, porque eu amava tanto, é como se eu estivesse perdendo tempo. E tempo é precioso. Eu sempre tive isso pra mim muito forte. E eu olhava ali e aquilo, eu comecei a perceber que aquilo começou a me incomodar. E quando te incomoda, tu tem que começar a se questionar as coisas que tá te incomodando. Eu comecei a fazer isso. E eu lembro que naquele dia eu tava tão irritada e frustrada. Eu olhei pro padre e eu falei, mas quem disse que ele existe? E quem disse que ele tá ali? Todo mundo me olhou assim, a minha prima, que era muito, muito assídua ali no grupo. Todo mundo me olhou, eu por ser uma intercessora, que já é acima, que tá sempre ali nas guerras. O que tu estás falando? Aí tinha gente nova no retiro. E aí eu lembro que o padre só me olhou sério e falou, mas ele tá aqui? Tu não tá vendo ele? Aí eu comecei a pensar, não, eu não tô vendo ele. Eu não tô vendo ele. Aí o que eu respondi para ele foi para mim, que eu não estava vendo ele. Eu via o quê? Só um pãozinho, que era muito gostoso, por sinal. E essa resposta que eu dei ao padre não foi nem pro padre, foi literalmente para mim. Eu comecei a perceber que eu não estava vendo o JC ali, eu só via o pãozinho. E aí, depois de uma certa situação que ocorreu na minha vida, algo muito forte, espiritual,
eu comecei a analisar o que eu estava fazendo da minha vida. Eu pedia, tudo que eu fazia, eu pedia em nome de JC, da Maria, que era a mãe de JC, e de todos os santos. Comecei a ver que aquilo não estava fazendo diferença na minha vida e tudo era uma mentira, porque eu era muito intensa naquilo que eu fazia. Eu ia para retiros espirituais, eu era coroinha lá com o padre, eu participava muito da missa. E tu fosse ver o Papa, né? Também fala. E eu fui ver o Papa. Quando ele esteve no Brasil, né? Eu fui na JMJ, eu participava muito dessas coisas carismáticas que tinha, que era algo carismático, né? A igreja em si não participava dessas coisas, mas tinha um grupo de jovens carismáticos que participavam de retiros e que teve um certo retiro que o Papa iria estar no Brasil, na época era o Santíssimo, né? Na época pra gente, e a gente queria estar participando, e eu pensava, eu tenho que fazer parte disso, fazer parte de algo maior, algo em que todo mundo vai estar ali unido e com sentindo coisas importantes. Eu vivenciava assim, né? Porque eu sentia muita coisa. E como é que tu saiu daí disso? Decidiu sair? Depois que eu tive esse questionamento com o padre, que não foi com ele, foi comigo, eu vivenciei uma situação na minha vida espiritual muito forte, que atingiu tanto a minha mente, tanto o meu físico. Eu comecei a analisar que não era isso que eu queria para minha vida. E eu via tudo que a Fábio estava estudando. Para mim era muito difícil, que é como se tivesse... Opa, eu tô fazendo algo de errado. Então, se eu não fizer isso, eu não vou ter as minhas bênçãos, as minhas coisas boas que eu sempre acreditei que eu iria ter, acreditando no JC em si. E aí eu comecei a pensar e ver que realmente não existia, não tinha a questão do Espírito Santo, não tinha a mãe do JC. Então isso eu já tirei da minha vida. Aí era a questão de aceitar um único Deus. Eu via que não tinha o porquê, não. Eu via que eu comecei a fazer alguns testes, eu fazia rezas, e somente num único Deus, somente para Ele. E começou a... Era a questão dos meus incômodos que eu sempre tive, mas eu via que não eram incômodos. A questão dos sonhos. Na época eu sempre acordava dos meus sonhos sempre machucada, porque eu tinha muito incômodo durante a noite, sempre era muito à noite. Aí começou a ficar algo constante, porque era essa guerra, né? A guerra física e o espiritual. É porque eu estava me desligando disso, e na época eu não entendia. E quando eu comecei a acreditar, digo nem acreditar, eu digo a querer fazer essa experiência e pedir somente a um único Deus, eu comecei a ter diferença na minha vida em questão dos incômodos. Hoje eu tenho sensibilidade, muita, só que não é aquela questão de incômodos que certos seres me incomodavam, porque na época eu tinha muito, é porque a gente vivenciou muito isso. E eu, com a minha negatividade, a idolatria em si, que gerava negatividade, acarretou muito na questão espiritual, como eu era muito sensível a essas coisas. E foi aí que eu comecei a ver que o único Deus na minha vida, sem intercessores, sem santos, ou a questão do espiritismo em si, que eu também tinha essa relação, por conta da minha família, não tinha que fazer parte da minha vida. E como a minha família, os meus pais, os meus avós, eles eram católicos, era como se fosse uma briga. Mas eu comecei a pensar o que era importante para minha vida. Eu, Luana, quanto pessoa, eu via que Deus só queria o meu melhor. Então, independente se eu seguia tal religião, que eles tinham como religião, ele só queria que eu estivesse bem. E eu estava bem, porque era somente um único Deus, que hoje eu sigo. E a diferença, né, Lu, que de freira, hoje tu é mãe, tu tem uma família maravilhosa e linda. Olha a bênção, né, que o Eterno nos proporciona quando a gente realmente serve a Ele e adora somente a Ele.
facilidade, a leveza, a alegria, a liberdade que ele nos proporciona, né? Só bênção, né? Pensa, o fardo que tu ia levar de ser freira, né? Não ia conhecer um amor, não ia conhecer o amor da tua vida, que tanto é o Isma como o Benjamin, né? Que é uma alegria, e ter uma família maravilhosa, né? Só a gratidão ao nosso Deus. É uma experiência única, maravilhosa, assim, a gente ter o encontro com o judaísmo. Não é uma coisa pesada, né? Hoje tu se sente livre, leve. Sentimento de gratidão, o que tu pode encerrar agora o nosso vídeo para o público aí que vai assistir? O que eu posso dizer é que a gente não criando tantas expectativas, né? Nas pessoas, nos homens e naquilo que a gente pensa que é o correto, da questão de igrejas, do JC em si, os santos, porque era o que eu vivenciava na minha vida antigamente. Hoje em dia, com o único Deus, é algo tão leve. Hoje eu tenho a minha família, conheci o amor da minha vida, o Isma. Agora é o meu outro grande amor, o Benjamin, meu filho de 3 anos e meio. E o eterno na minha vida hoje, eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem ter esse único Deus, que é somente Ele, não precisa ter outros além dele. Para que eu vou pedir para outros se eu posso pedir somente para Ele? Ele que rege a minha vida, Ele que criou tudo, quer que eu seja feliz. Independente de tudo o que eu faça, se tem pessoas ou não me julgando, que isso sempre vai ter, eu sei que é Ele que rege a minha vida. E é Ele que eu tenho que seguir, o único Deus, somente Ele, o Deus de Israel, que a gente sempre falava na igreja, o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, que não são para nós, né? Para os judeus. Parar para analisar é realmente isso, o único Deus, o Deus de Israel, que eu realmente acredito. E a gente, quando a gente relaxa e foca que não deve ter isso, a gente passa a ter muitas bênçãos na vida. Eu tenho a minha família hoje. Amém. Então, pessoal, olha só, que entrevista gostosa. Obrigada, Lu. Ela custou a querer fazer essa entrevista, porque, claro, a gente tem vergonha, fica nervosa, parece que não tem o que falar, mas aos poucos o Eterno vai usando, vai fluindo. Espero de coração que sirva para quem for assistir esse depoimento da Luana. E é muito interessante, é muito importante a gente saber que todos nós somos iguais, todos nós passamos por altos e baixos, e tudo é para o bem, e que a gente está aqui para evoluir, para ajudar um ao outro, e isso que é gratificante. A gente realmente ter certeza que nós somos totalmente dependentes do Eterno e de mais ninguém. Gente, obrigada mais uma vez por tudo, espero que vocês curtam o canal, e que a gente possa, com a ajuda dos céus, cada vez mais vir fazer mais vídeos, e que o Santo Bendito seja abençoe a cada um de nós.